É uma das regiões que possui uma importante rota de gasodutos que abastece a União Europeia, além de possuir um solo valioso para o agronegócio. Estamos começando o assunto sobre focos de tensão. Hoje vamos falar sobre as tensões que envolvem a Ucrânia. A Ucrânia é o segundo país mais extenso da Europa e está localizado no leste europeu e faz fronteira com 7 países, além de ser banhada pelo Mar Negro e o Mar de Azov. Essa região possui solos ricos, como o solo de Chernozem, que foi bastante aproveitado na produção agrícola que abastecia a antiga União Soviética. A Ucrânia, ao contrário do Cáucaso, não possui grande volume de petróleo e gás natural. Suas reservas foram excessivamente exploradas durante o período soviético. Entretanto, localiza-se em um ponto estratégico, pois liga dutos russos de gás natural e petróleo ao continente europeu. Assim, a Ucrânia exerce um relativo poder sobre o gás natural russo. Infelizmente, toda a instabilidade geopolítica entre russos e ucranianos pode ameaçar o abastecimento do continente europeu. Aproximadamente 39 milhões de lares europeus dependem do gás russo para alimentar seus aquecedores e não congelar durante o inverno. A Ucrânia foi historicamente disputada por cóssacos, poloneses, mongóis e turcos, mas foi incorporada à Rússia por Catarina a Grande no século XVIII. Esta foi a grande monarca imperatriz de todas as Rússias. Lá no início do século XX, a Ucrânia ainda estava sob o regime do Império Russo e teve um breve período de independência que durou logo depois da Primeira Guerra Mundial, de 1917 até 1922. Os 5 primeiros anos do país recém-independente foi marcado pelas guerras e disputas pelo poder. Posteriormente, no ano de 1922, o país passou a integrar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, ao longo dos primeiros anos sob o regime soviético, a população ucraniana foi assolada por graves problemas de abastecimento, mesmo possuindo as melhores terras para o cultivo. O fato é que tudo que a Ucrânia produzia era destinado ao abastecimento de todas as repúblicas socialistas soviéticas. As propriedades rurais passaram pelo processo brusco e rápido de coletivização forçada, liderado por Stalin. Neste período, aconteceu o genocídio de Holodomor, o qual se refere às mortes de mais de 7 milhões de ucranianos que foram vitimados pela fome como resultado da política econômica de Stalin. Nos kolkhozes ou fazendas coletivas, quem era flagrado tentando comer alguma batata ou grãos de milho às escondidas era preso e levado para campos de trabalho forçado. A resistência dos proprietários rurais, descontentes com o regime soviético, pois perderam o direito da sua propriedade rural, era resolvida através de deportações para a Sibéria. Execuções também sumárias aconteceram e julgamentos arbitrários. Dessa forma, estima-se que 4/5 da elite cultural ucraniana foi exterminada. Assim, gradativamente, os soviéticos reduziam de forma considerável as respectivas populações contrárias ao pensamento do Kremlin. Em meados do século XX, mais precisamente no final de 1953, teve início a construção de um sistema de irrigação que levava água do lago da hidrelétrica de Kakhovka para o norte da Crimeia. Para facilitar a administração desta construção, foi sugerido que a Crimeia passasse a ser parte da Ucrânia. Naquela época, a Crimeia pertencia à Rússia. Deste modo, em 1954, Nikita Khrushchev, sucessor de Stalin, visando a unidade entre russos e ucranianos,
transferiu a Crimeia, que era da Rússia, para a República Socialista Soviética da Ucrânia. Desde a conclusão das obras da usina hidrelétrica de Kakhovka, a água do reservatório é enviada para irrigar grandes áreas do sul da Ucrânia e também do norte da Crimeia. A península foi transformada em uma república autônoma dentro da Ucrânia. Outro fato importante sobre a história da Ucrânia é que foi neste país, em 1986, que ocorreu uma das maiores catástrofes ambientais do planeta. Na usina nuclear de Chernobyl, um reator explodiu e liberou na atmosfera uma carga radioativa superior a 100 vezes às que foram provocadas nas duas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Além das 30 pessoas que morreram imediatamente no contato com a radioatividade lá em 1986, milhares de ucranianos morreram gradativamente aos anos que se seguiram devido à exposição que ainda está presente nas imediações de Chernobyl. O governo soviético escondeu a gravidade do acidente desde o início e se recusou a evacuar Kiev, a capital da Ucrânia. Além disso, o governo soviético demorou 18 dias para informar a população através da televisão, que era o principal veículo de comunicação que atingia a maior parte da população, sobre o problema gerado em Chernobyl. A lição mais importante que Chernobyl nos deixa é o problema de confiar demais na tecnologia naquela época, pois as pessoas acreditavam que um acidente naquela escala e naquela proporção era impossível mesmo de acontecer, mesmo após ter ocorrido. Além também de ter uma cultura que negava as evidências científicas e era baseada em mentiras, um sigilo excessivo e também segregava a população do direito à informação. Por isso, muitos concluem que há realmente uma ligação direta entre Chernobyl e a queda da União Soviética. Se você ficou curioso sobre esse assunto, existe um link aqui embaixo, está na descrição do vídeo, sobre radioatividade e também sobre a Guerra Fria. Dá uma olhadinha lá. Há mais de 30 anos, o socialismo soviético chegava ao fim em 1991. E a instabilidade e as incertezas eram latentes em todos os países recém-independentes da antiga União Soviética. Nesse período, com uma economia fragilizada, a Ucrânia se mostrou dependente economicamente da Rússia. Aproximadamente 70% do petróleo e 90% do gás natural consumido no país são fornecidos pela Rússia, e a Ucrânia nem sempre efetua os pagamentos em dia. Assim, a Rússia assume a condição de credora, com um trunfo nas mãos, e que já utilizou influenciando nas negociações externas da Ucrânia, a qual fica vulnerável às diretrizes de Moscou. A Rússia ameaça frequentemente cortar o fornecimento do gás natural à Ucrânia, caso esta não aceite as suas diretrizes, o que é feito geralmente durante o inverno. Em contrapartida, tentando pressionar a Rússia, a Ucrânia usa sua localização estratégica, aumentando as taxas de passagem do petróleo e do gás natural russo que são exportados para a Europa. A Ucrânia também teme que a população russa que vive em seu território seja utilizada como um pretexto para intervir na política interna ucraniana. Aproximadamente 10 milhões de ucranianos são descendentes de russos e se concentram nas regiões sul e leste da Ucrânia. Na península da Crimeia, por exemplo, 70% da população é de origem russa. Deste modo, seria muito fácil para a Rússia incorporar as regiões ucranianas que são habitadas majoritariamente por russos. Nos anos 90, nós tivemos uma certa aproximação da Rússia com a Ucrânia. Em 1997, após o Tratado de Paz e Amizade assinado pela Rússia e a Ucrânia, a Crimeia passou a abrigar a base da frota do Mar Negro na Rússia. Isso porque a antiga frota soviética do Mar Negro teve suas instalações divididas entre a frota russa e também as frotas navais ucranianas.
E um pouco mais recentemente, em 2010, a Rússia e a Ucrânia ratificaram a base naval ucraniana para o Tratado do Gás, estendendo o arrendamento à Marinha Russa de instalações na Crimeia por 25 anos após o ano de 2017, ou seja, esse acordo só vai acabar em 2042. Mas 2 anos depois, começa a ter um grande problema. A Ucrânia começa a se aproximar da União Europeia, pois ela queria criar uma zona de livre comércio com esse grande bloco. Isso não foi bem visto pela Rússia. Sabe por quê? A Ucrânia é um dos principais parceiros comerciais da Rússia. Assim, Moscou tentou minar a aproximação da Ucrânia com a União Europeia. Mas em 2013, o então presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, sob influência direta da Rússia, rejeitou o acordo com a União Europeia. Olha a interferência russa. Começou então o Euromaidan. Esse aí foi o apelido dado à onda de protestos nacionalistas e que causou uma agitação social e civil e tomou conta de toda a Ucrânia, que exigia uma maior integração com a União Europeia. Estes pediram a renúncia do presidente Viktor Yanukovych. Assim, em fevereiro do ano seguinte, ou seja, em 2014, Viktor Yanukovych foi deposto do seu cargo e empreendeu fuga para a Rússia, local onde ele está morando até hoje. As alegações de Yanukovych em não aceitar o acordo com a União Europeia era que Vladimir Putin havia proposto um acordo melhor à Ucrânia. Putin propôs investimentos na indústria ucraniana, redução do preço do gás natural em até 1/3 e iria comprar parte da dívida ucraniana. Em meio às turbulências políticas de 2013 e 2014, um referendo foi realizado na Crimeia, pois tem maioria russa, semelhante ao que aconteceu na Ossétia do Sul. A população da península, formada por cerca de 70% de descendentes de russos, votou pela anexação da Crimeia à Rússia. Mas o referendo não foi aceito nem pelos ucranianos, nem pela comunidade internacional. Uma onda de protestos cresceu em todo o país, mas o pior ainda estava por vir. Os protestos pró-russos em todo o sul e leste da Ucrânia deram origem à Guerra dos Donbas, que ocasionou a formação de 2 repúblicas populares autônomas, denominadas Donetsk e Lugansk. Os combates estão acontecendo desde 2014. Moscou fornece apoio aos descendentes de russos na Crimeia. E para piorar a situação, em 2021, a Ucrânia afirmou que deseja ser convidada ao plano de ação de filiação da OTAN. Em resposta, a OTAN reiterou que apoia firmemente a unidade territorial da Ucrânia e que a parceria estará próxima. Logo, a Rússia elevou o número de militares em mais de 100 mil na fronteira com a Ucrânia. As tensões entre os combates ucranianos e separatistas pró-russos ficam mais intensas. Desde a anexação da Crimeia, milhares de inocentes, sem a possibilidade de fugir da zona de conflito, estão pagando pelos interesses geopolíticos da região. Em contrapartida, os Estados Unidos e a União Europeia apoiam a Ucrânia e marcam o pior momento das relações da Rússia com o Ocidente desde a Guerra Fria. Os russos... Viktor Yanukovych